Fala família Tricolor, tudo bem? Roberto na área para falar com você. Fortaleza vai para a vice-lanterna após derrota para o Fluminense. E vamos falar também, Paiva promete trabalho até a exaustão para tirar o Fortaleza da zona do rebaixamento. Quer saber tudo isso e muito mais? Então vem comigo. Até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul, vermelha. A minha vida te pertence. Família, antes da gente começar, deixa eu te pedir um grande favor. Você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal Família Tricolor. Lembrando que você vai encontrar todo o conteúdo sobre Fortaleza nas nossas redes sociais e aqui no canal Família Tricolor. Você que já é inscrito, nos ajude, deixa teu like. Com isso, nosso vídeo vai ser recomendado para milhares de torcedores do Fortaleza, assim como você. Então, você que não é inscrito, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal Família Tricolor. E você que já é inscrito, muito obrigado. Você nos ajuda ainda mais deixando o teu like. Então, posso contar com vocês? Então é isso. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Fala família, Fortaleza perde mais uma para o Fluminense e foi uma derrota para um time mediano. O Fluminense é um time mediano que tinha seus desfalques, principalmente no setor defensivo. O Fortaleza consegue perder para ele próprio. Você pode botar o Fortaleza hoje para jogar contra times teoricamente do seu nível e o Fortaleza ainda vai perder. É arriscado perder, porque hoje o Fortaleza comete erros individuais, principalmente aos extremos do campo, às laterais do campo, onde o Renato Paiva não consegue ter uma base. Você vai para o lado direito, você tem Tinga, você tem Mancuso em péssimo momento, aí você vai colocar o Brits. O Brits é um zagueiro, aí não vai ter tanto apoio. Aí você vem para o lado esquerdo, você tem Mancuso. Eu acho que hoje o setor defensivo do Fortaleza, as laterais são horrorosas. Mas enfim, Fortaleza perde para o Fluminense e se complica, né? Porque com os resultados dos jogos de domingo, o Fortaleza vai para vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então é isso, o Fortaleza vai para vice-lanterna e se complica, né, no Campeonato Brasileiro e chega a ser desesperador, gente, porque a gente não vê, a gente vê uma melhora, a gente vê um time mais aguerrido, uma marcação mais alta, mas o Fortaleza ainda peca nos erros individuais. É como eu falei, principalmente as laterais. As laterais você não tem uma melhora de perspectiva. Eu quero acreditar que esse Everson, ele possa, o Everson, enfim, como você queira chamar, ele possa melhorar, porque é o segundo jogo dele e ele não apresenta qualidade nenhuma. Ele nem ataca e nem defende. O gol do Carnóbio, o segundo gol do Fluminense, o Carnóbio passa por ele como se estivesse passando por algo parado. O Carnóbio, ele olha para o Carnóbio e simplesmente ele não acompanha. Ele esquece a marcação, olha para a bola e não vê o marcador passando, tomando a frente dele. E simplesmente isso aí é um erro amador. E eu espero que com o tempo ele possa desenvolver o melhor futebol do que o próprio Barbosa. Ele veio para suprir a ausência de Pacheco e tentar brigar com o Barbosa, mas pelo jeito é no mesmo nível, se não for pior, não sei. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre esse lateral esquerdo que o Fortaleza contratou, o que é que você acha. Eu não vejo uma melhora. Ah, Roberto, é o segundo jogo dele. Tudo bem, é o segundo jogo dele, mas eu não vejo uma melhora. E você? O que é que você tem a falar sobre esse lateral esquerdo, o Everson, que o Fortaleza contratou vindo de Portugal? Lembrando que ele estava há 2 meses parado. O próprio Paiva disse isso. Ele está praticamente sem ritmo de jogo. Ele está tentando recuperar ali sua forma física, tentando se alinhar com o grupo, pegar entrosamento para ver se consegue desenvolver um bom futebol. Mas os 2 primeiros jogos dele foram terríveis. E o que é que você acha? Deixa aqui na descrição do vídeo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Espera ainda só um minutinho. Vamos aqui de novo. Pronto, tá aqui. Aqui vai passar os gols do Fortaleza, do Fluminense. Olha essa. Olha aqui, ó. É incrível. Eu quero deixar isso aqui para vocês verem.
Eu vou até diminuir. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vou. Eu vou. E vocês prestem bem atenção. Olha aqui a corrida do Carnóbio. Olha aquele aqui, ó. Ó, ele vai olhar, ó. Ele olha pro Carnóbio. Se você prestar bem atenção, eu vou diminuir mais ainda aqui a velocidade. Ó. Eu diminuí a velocidade aqui para vocês verem. Preste atenção aqui, ó, o lateral. Isso o cara já ganhou do Brits lá na frente, lá na corrida lá. E o Serna. E olha aqui, ó. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. O Everson vai correr aqui. Olha pro Carnóbio. E o Carnóbio entra aqui entre os dois. E ele olha a bola. Ele não olha a marcação. Então, para mim, isso é um erro gravíssimo, gente. Você tem que prestar atenção no marcador e não na bola. Você tem que bloquear. Você tem que fazer a parede para o cara não chegar até a bola. Faz a parede. Coisa normal de jogo. Presta atenção. Ele vai olhar pro Carnóbio. Ó, ele olhou pro Carnóbio, que ele tá olhando pro Carnóbio. Ele percebe a marcação. Então, aí ele, ao invés de continuar olhando pro Carnóbio, ele vai, olha pra bola e o Carnóbio faz o facão aqui, ó, entre os dois, ó. Esse aqui continua olhando pra bola. Então, ou seja, um erro gravíssimo aqui, ó. Levar o Carnóbio entre os dois. Tomou a frente. Tomou a frente dos dois. Esse aqui ficou bem para trás. Eu não me recordo quem é aqui. Me ajudem, se vocês conseguem identificar. E aqui, ó. Agora o cara faz o gol. Então é incrível. Esse tipo de situação para mim não poderia acontecer. Renato Paiva falou após mais um tropeço do Fortaleza na Série A e expôs a situação que vão além das quatro linhas. O técnico elogiou a diretoria tricolor e citou pilares da gestão. Prometeu trabalho até exaustão para tirar o Fortaleza da situação em que se encontra e falou sobre planejamento a curto prazo. Ou seja, rapaz, isso é um milagre. Você tem 19 jogos, né? Porque você tem um jogo atrasado com o Atlético Mineiro lá no Mineirão. É complicado. Aceito o Fortaleza porque é um projeto extraordinário do futebol brasileiro, dirigido por pessoas de grande competência com uma visão cujo trabalho fala por si só. Há poucos anos estava na Série C, agora Libertadores. É um trabalho baseado na competência, na honestidade, no rigor, sem dar um passo maior do que a perna. As coisas estão todas em dias, eles têm essa consciência, essa humanidade, esse dever para com eles próprios, disse o Renato Paiva na coletiva. O treinador ainda induziu uma reflexão sobre os feitos do Fortaleza nos últimos tempos, né? Paiva destacou a arrancada do Leão quando finalizou o primeiro turno de 2022 na lanterna e no segundo turno se classificou para a Libertadores. Ainda no comando de Voivoda, eu vou fazer uma pergunta. Quantos projetos há no futebol brasileiro em que você passa um turno inteiro em último, não demite o treinador e depois no segundo turno termina em oitavo e vai para a Libertadores? Só isso, para mim, já demonstrou um pouco do que é a visão dessas pessoas, da diretoria. Não quer dizer que o treinador não possa ser demitido, obviamente. Quando as coisas não funcionam normalmente, essa é a solução. Agora é preciso saber por que se demite. Falou o Renato Paiva. O Fortaleza ocupa a 19ª posição na Série A, com apenas 15 pontos conquistados em 19 jogos disputados. O Leão tem 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas na competição, mas o técnico Renato Paiva prometeu trabalho até exaustão para tirar o tricolor dessa situação. A torcida do Fortaleza estava aqui outra vez no Maracanã, portanto, o que eu prometo é trabalho até exaustão para tirarmos o Fortaleza dessa situação. E vamos tirar. Não tenho nenhuma dúvida, porque hoje a exibição mostrou isso. Tenho certeza absoluta de que quem entende de futebol tem que dizer: jogamos muito bem, fomos penalizados por detalhes e por erros. Não trouxemos os 3 pontos, mas jogamos bem. E continuar a jogar bem vai nos dar possibilidade de ganhar mais jogos, acrescentou Renato Paiva. É complicado, né? Você jogar bem e não trazer o resultado é mesmo que nada. Para mim, eu queria que o Renato Paiva tivesse
totalmente razão, mas eu preciso ver o Fortaleza ganhar para ter a certeza que o Fortaleza que ele vai conseguir, porque a gente contratamos ele para a gente, né? A gente fala, quando eu digo a diretoria contratou ele para tirar o Fortaleza dessa situação e vamos ver se ele vai conseguir. Em relação aos planos, o treinador se limita apenas ao dia seguinte, nos treinos de segunda-feira 18 e no jogo contra o Vélez na terça 19 na Argentina. Pensar a longo prazo é uma opção para Renato Paiva. Quando você começa a fazer planos a longo prazo, você começa a projetar a próxima temporada e de repente vem alguém e te demite do nada. Eu não vou fazer planos. O meu plano é o treino de amanhã, o treino de segunda e o jogo contra o Vélez. Pronto. Esse é o meu plano em termos de organização para minha profissão e para minha carreira. Não vou além disso. O futebol me ensinou que eu não devo ir além disso. Estou preparado. Estou preparado para mais? Estou. Mas também estou preparado para menos, porque a vida já me mostrou algumas coisas, finalizou o treinador. O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira e enfrenta o Vélez em Buenos Aires. Enfim, a gente já sabe, o jogo é 19 horas, horário de Brasília. Então é isso, gente. Eu, sinceramente, eu queria entender qual é a mentalidade da diretoria, sabendo que temos limitações. Então é isso, pessoal, né? Fortaleza mais uma vez derrotado. Você vê os lances aí horríveis, né, da situação que passa pelo Fortaleza. Renato Paiva seja até otimista, mas isso é da função dele. Se ele como treinador não tivesse otimismo para tentar passar para o atleta tentar render dentro de campo, quem vai passar? O torcedor praticamente, não vou dizer que largou, mas você vê pela Libertadores, que é um sonho de qualquer clube, principalmente aqui do eixo, fora do eixo, no Nordeste, né? E o Fortaleza não conseguiu colocar 30 mil, né, contra o Vélez. Por quê? Porque o projeto é ruim, o trabalho é ruim de 2025. Muita gente questiona o trabalho do Paiva e eu vejo o Renato Paiva simplesmente com menos culpado. Porque ele pega um time defasado, um time desmotivado, um time limitado, um time onde teve vários erros de montagem, de permanência de jogadores que vieram. Né? Eu acho que por causa dessas péssimas escolhas, o Vojvoda foi demitido e por isso o Paiva está aí no lugar dele. Se tivessem feito um projeto mais competente, mais sério, o projeto do Fortaleza, inclusive, afasta o torcedor do Fortaleza. Isso que é o mais preocupante. Você não consegue ter acesso, você não consegue nada. Você não consegue nada. O Fortaleza hoje é um time fechado. Não é um time, é um time privado, que não é do torcedor. Né? Podemos dizer assim, hoje tem um pessoal que toma de conta do Fortaleza, que se acha o dono do Fortaleza, ao ponto de realmente fechar o Fortaleza e só abrir para quem eles quiserem. E infelizmente é isso. Eu acho que a arrogância, né, a prepotência está subindo a cabeça de muita gente na gestão do Fortaleza esse ano, que acabou passando isso para campo. Né? Infelizmente, a gente tem que frisar isso. Né? O ego tá lá em cima, né? E a humildade pouquíssima. Né? A gente vê um presidente, um CEO que vai para a televisão e diz que Fortaleza não cai, mas a gente não vê melhora. A gente não vê uma contratação, principalmente por setores que estão em dificuldade, que são as laterais, tanto direita como esquerda. Mas tem um Pacheco que está quebrado, sim. Aí quando o Pacheco voltar, vai ficar só com ele? Se quebrar, vai ser um Deus nos acuda de novo? Vai ser o desespero de novo? Se ele levar o terceiro cartão amarelo, e aí? Vai ser desesperado de novo porque ele tem que improvisar? Para mim, não vou dizer nem a palavra improvisar, mas você vai ter que engolir de novo o Barbosa, você vai ter que engolir o Everson. Você vai pro lateral direito, você só tem um Tinga. Aí você bota o Mancuso, tá horrível. Aí você tem o Brits é zagueiro. Você não tem um jogador que consiga chegar ao ataque. E se chega, não volta. Se volta, não ataca. Então, há uma defasagem muito grande nas laterais. E a diretoria do Fortaleza parece que não vê isso. Né? Trouxe esse lateral Everson, que para mim, nas duas primeiras partidas que ele jogou, foi horríveis. Eu ainda quero acreditar
que ele possa melhorar, porque ele passou 2 meses parado e está voltando agora. Você tem um camisa 10 que até agora, alguém ouviu falar? Bote aqui nos comentários. Você ouviu falar sobre o Guzmán? Ele vai voltar? Ele vai jogar? Ele está fazendo o quê? Ele está treinando? Você não vê ninguém falando sobre esse rapaz, sobre esse atleta. Você tem previsão? Será que deu problema na documentação? Você não tem nenhuma informação, porque, como eu falei, Fortaleza é blindado. Só quem pode ter acesso é eles mesmos e eles, 2 vezes. Então, fica difícil. Então é isso. Essa é a minha visão. Fortaleza volta a campo terça-feira, amanhã, às 19 horas, contra o Vélez. Vamos torcer que passe, para pelo menos fazer a história. Mas a empolgação, minha não sei. A tua tem? Tu tá empolgado com esse jogo? Tu quer que Fortaleza passe? Tu quer que Fortaleza vá às quartas de final de Libertadores, correndo o risco de ser rebaixado para a Série B? E aí, qual é o mais importante? Quarta de finais de Libertadores ou focar no Brasileirão total, sem ter jogos independentemente do Brasileirão, e correr o risco de cair para a Série B? E aí, qual é a tua visão? Eu, sinceramente, nesse momento, para mim, a Libertadores se exploda. Qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. E você que não é inscrito, deixa teu like. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até o final. Um forte abraço. Fui! Até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul, vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza.